dia, irmãos. Graça e paz. Tudo bem? Mais uma vez juntos aqui no Tempo de Esperança. Saudade de vocês, saudade de que a igreja esteja junta, reunida, feliz, alegre, celebrando o Senhor, orando para que esse tempo venha logo, para que todos nós, como povo de Deus, possamos estar juntos. Enquanto isso, a gente vai compartilhando a palavra por aqui. Eu queria compartilhar uma palavra nessa manhã, nesse tempo de esperança, uma palavra que se encontra no livro de 2 Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos do 3 ao 6. Diz assim: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição de fortalezas, derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência a Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Olha, então aqui nós temos um segredo. E às vezes nós pensamos que a nossa história pode terminar porque aconteceu alguma coisa que nos trouxe muita tristeza. Não. Absolutamente não. Não entenda dessa forma, e nós precisamos todos os dias aprender a fazer uma leitura daquilo que tem acontecido na nossa vida. Aqui bem na minha frente aqui tem a horta que a maioria de vocês conhece, e eu fico pensando assim, como a natureza é tão bela, né? Mas essa é a mão de Deus. Quando você semeia certo, quando você semeia, o dar isso daí, né? Quando você tem a semente com todas essas características que já existem nela, ela plantada, ela morre e ela nasce numa outra natureza, uma coisa que só Deus pode fazer. Já está ali, está impresso, que você tem que fazer, que você tem que semear. Então, o Senhor mostra prodígios. Salmo 88, o salmista vai dizer assim: o Senhor mostrará por acaso, porventura, os seus prodígios na terra, né? Ou os mortos, os finados vão se levantar para te louvar? Não são acaso os mortos uma boa plateia para que possa desfrutar dos teus milagres, né? Os mortos já se juntaram num coral para te louvar? Vai fazer um milagre para aqueles que já se despediram da vida, né? Ainda, será que para os mortos vão se realizar algumas das suas maravilhas? Levantar-se-ão alguns cadáveres para celebrar o teu nome, para te agradecer? Então, a cada ano, a cada momento, a cada ciclo, a Terra parece que ela fica esperando um comando. E eu diria atitudes, atos e vozes de autoridade para dar comando à Terra, para dar forma à Terra, né? E a gente vai formando as coisas, vai construindo as coisas, mas sempre tem algumas adversidades que eu poderia estar falando aqui sobre os tipos de solo, mas vem os gafanhotos do tempo, né? A gente precisa tomar muito cuidado com eles, porque eles existem. E a chave principal do texto, né, que muitas vezes a gente vê que o nosso Deus, ele deixa muito claro
que existe armas que elas estão dispostas para nós. As armas da nossa milícia, diz aqui, embora andando na carne. Embora estejamos andando na carne, não quer dizer que estejamos andando em pecado ou coisa parecida, absolutamente não. Quer dizer que, embora estejamos nesse corpo, não militamos segundo a carne. Nós não podemos andar na dimensão da guerra dessa carne. E aí ele diz, pois as armas da nossa guerra, da nossa milícia, elas não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição de fortalezas. Então existem fortalezas que são construídas que não são carnais, elas são espirituais. E a gente muitas vezes desanima, né, com essas fortalezas. São fortalezas. Imagina uma fortaleza. E elas são espirituais. E elas operam contra nós. Existe uma guerra, derrubando raciocínios, olha só. Né? E todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus. Porque as nossas armas, da nossa milícia, elas não são carnais, mas poderosas em Deus, para demolição de fortalezas. Aí é que, como é que essas fortalezas elas se desconstroem? Derrubando raciocínios. Toda coluna, tudo aquilo que vai contra, né, que se ergue contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Essa é a nossa forma de guerrear. E estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Então vocês podem reparar que a obediência, ela não é simplesmente por um mandamento, um decreto, uma lei, né, por algo que foi estabelecido, eu tenho que obedecer, senão isso não vai acontecer. Não, a nossa obediência é tendo conhecimento de que existem essas armas à nossa disposição, de que assim como a terra está esperando um comando, esperando que algo aconteça, que ela obedece a ciclos, que quando a gente tem esse conhecimento, a terra, você semeando, ela vai dar, porque já está tudo pronto, já está ali, né? Deus já está ali, é Ele quem faz o crescimento, é Ele quem faz, né, com que a semente ela se transforme numa outra natureza e se torne algo que vai alimentar a nossa vida, né? Todas as outras coisas estão debaixo de comandos de Deus, mas elas precisam, né, dessa ação humana. No caso das coisas que são criadas, das coisas terrenas naturais, nós vamos descobrindo conhecimento e vamos fazendo com que as coisas aconteçam. Agora, no âmbito espiritual, as nossas milícias não são carnais, as nossas milícias elas são espirituais, as nossas guerras, elas, portanto, são espirituais. Então, em Deus, quando nós estamos em Deus, tudo acontece no tempo certo, né? Você tem hoje, meu irmão, todos nós temos hoje aquilo que precisamos para a fase da nossa vida. E para cada estação, o Senhor vai dar aquilo que precisamos. Isso obedece a princípios, né? No começo do seu ministério, Pedro não tinha uma moedinha para dar para o paralítico, né? Um ano depois, Pedro vai ser, como líder da igreja, ele se torna o maior gestor financeiro de Israel, administrando uma fortuna incalculável, porque todos vendiam suas posses e depositavam aos pés dos apóstolos, principalmente de Pedro. Pedro administrava isso. Ele não tinha nenhuma moedinha no início do seu ministério para dar para aquele pobre lá na porta de Formosa, né? Então, há coisas que a gente não entende, mas ele entendeu que ele tinha uma arma que era espiritual. E essa arma espiritual ela é poderosa para arrebentar com tudo quanto é sofisma, com todo tipo de raciocínio, fortalezas que se criam no mundo espiritual, muitas vezes na nossa mente, que elas são mentiras, são enganos, muitas vezes elas estão na nossa cabeça, mas elas são simplesmente fortalezas. Mas quando nós estamos em Deus, nós começamos a guerrear em Deus, começamos a guerrear na perspectiva espiritual, no mundo espiritual, e aí temos atitudes, começamos a dar voz de comando, começamos a ter atitudes de comando, sairmos da inércia
e as coisas começam a acontecer. Então, muitas vezes nesses períodos difíceis da nossa vida, nós não acreditamos que muitas coisas estão em ordem, e pode ser também que nem tudo estava como a gente esperava que estivesse. É lógico, a gente passa dificuldade, mas o pior é que não termos uma coragem para viver uma aventura santa no Senhor, né? Acreditando que a provisão ela virá quando ela for necessária. Então, a gente deve buscar, sim, na palavra, não apenas um consolo para aquilo que já aconteceu na nossa vida, que nós não gostaríamos que tivesse acontecido, mas uma resposta do céu para aquilo que ainda vai acontecer na nossa vida. Então, o Senhor faz isso por nós. O Senhor compra a nossa briga, né? E eu queria deixar essa palavra aqui com você nessa manhã, nesse tempo de esperança. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, né? Credes em Jesus. Ele está ao nosso lado, ainda que nós estejamos passando um momento muito difícil, que precisamos ser consolados. O Senhor é contigo, alguma coisa Ele vai fazer. Assim como Jó um dia acreditou, nem tudo está perdido. Eu sei que o meu Redentor vive e da terra se levantará, né? Algo vai acontecer, o inesperado vai acontecer. Creia nessa palavra com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento de que o Senhor existe, que Ele é real, que Ele está presente em todas as coisas, está presente no ar que respiramos, está presente em todas as coisas. É bem verdade que nós precisamos de uma atitude, né, mais corajosa para nós vencermos muitas vezes esses sofismas, essas armadilhas que a nossa mente, as nossas fortalezas, essas fortalezas que são criadas, elas aparecem e fazem com que a gente possa estar desistindo dos projetos de Deus na nossa vida. Mas não, em Deus tudo é possível, e é possível para aquele que crê. E aí, assim, para derrubar, né? Vou ler mais uma vez esse texto, porque ele fala uma coisa aqui: estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. A nossa obediência ao Senhor é fruto dessa crença, não fruto de simplesmente uma regra religiosa, de uma regra, de uma lei que existe, mas a nossa submissão, a nossa obediência a Ele é sabendo que a nossa guerra, ela não é uma guerra carnal, ela é uma guerra espiritual, para destruir tudo quanto é tipo de fortaleza que pode impedir a nossa vida de ser próspera, abençoada no Senhor. Isso não significa absolutamente uma ausência de lutas, pelo contrário, as lutas vêm, mas nós as vencemos, todas elas, pelo poder do nosso Deus, pelo poder daquele que reina e vive para sempre, daquele que venceu na cruz por nós. Que você tenha um dia abençoadíssimo, que isso possa entrar no seu coraçãozinho, você tomar posse disso, você entrar na presença de Deus a despeito de toda a luta que está deixando você para baixo, desistido, desanimado, desanimada, e você possa mergulhar, né? Essa é a tua luta, e determinar, dizer: não, eu vou vencer em Cristo, e você começar aí a guerrear, e o Senhor, aí com certeza você está entendendo que apesar dessa força que opera, que te desanima, te coloca para baixo, há algo muito maior que opera a teu favor, a nosso favor, ao favor da igreja, a favor daquele que crê que Ele é poderoso para quebrar todo o jugo, toda fortaleza, toda prisão, todo momento triste, e transformar isso em alegria, em triunfo, para a honra e para a glória do seu próprio nome. Que assim seja na sua vida. Eu quero profetizar isso na sua vida nessa manhã e declarar que assim seja sobre a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus. Beijo no seu coração. Até a próxima, até o próximo tempo de esperança no Senhor. Amém? Fiquem com Jesus. Deus abençoe vocês.